Olá, estamos de volta com o programa Momento Político. Hoje vamos entrevistar o delegado Eduardo Prado, deputado estadual. Ele é do PL, figura conhecidíssima, popular, foi vereador, tem um extenso trabalho como delegado e também como parlamentar. Seja bem-vindo, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite e vamos em frente aí com esse bate-papo. Quero agradecer o Wilson Silvestre, Jornal Hoje, Momento Político, né? E eu venho aqui, na verdade, quando estou ao seu lado aqui, eu fico emocionado, porque você tem uma história ao lado do meu avô, Adonias Nemes do Prado, ao lado do meu pai, Valdir do Prado, os dois que estão ao lado de Deus agora, e sempre tiveram em mim uma esperança para me ingressar na política. E meu pai, antes de falecer, disse que o sonho é me ver como deputado. Felizmente não pôde estar presente aqui na terra, mas aos céus, né, do lado de Deus, ele acompanha, né, a minha vitória. E você fez parte da trajetória, né, do meu pai e do meu avô, foi amigo dos dois. Então eu fico feliz de estar aqui hoje, né, ao seu lado. Primeira oportunidade que tenho de ser entrevistado. Quero agradecer também o diretor Laete aí, aqui do Jornal Hoje, todos os funcionários que me trataram com muito carinho aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui como deputado estadual. Muito bem. Bom, Eduardo, assim para conhecer para as pessoas, e principalmente esses mais jovens que não conhecem seu trabalho, como é que é esse negócio de delegado de polícia, como é que foi essa transição? Delegado de polícia e depois vereador e deputado. Resume aí pra gente essa história. Olha só, eu sou formado na UFG em Direito, né, e sempre não tinha a vontade de ser delegado de polícia, mas passei em alguns concursos públicos, né, meu irmão é PRF, o Fernando, o Leandro, ele trabalha no GDF, o Ítalo é advogado, e eu passei no concurso de delegado de polícia. Fui o delegado mais novo do Brasil, passei com 23 anos de idade, assumi aqui em 2004, 2002 passo no concurso, assumi a comarca de Alvorada do Norte, lá no Nordeste goiano, onde respondia por Simolândia, Buritinópolis, Damenópolis, Mambaí, Sítio da Badia, Essiara e Nova Roma. Uma experiência de vida muito grande, né, uma região muito carente, mas que a gente desenvolveu um grande trabalho lá, principalmente no combate ao narcotráfico. Diante desse trabalho, nós fomos convidados para retornar aqui para a cidade onde nasci, Goiânia. Retorno para cá, assumo o Jardim Curitiba, o 22º Distrito Policial, na região noroeste, onde nossa equipe também desenvolve um grande trabalho ali em relação ao combate ao crime organizado e assim uma região que tinha alguns problemas e graças a Deus fizemos um bom trabalho. Fomos para a DENARC, Delegacia de Narcóticos, e lá, sobre a gerência do Dr. Odair Soares e outros delegados, fizemos um grande trabalho com as equipes que ali tinham, prendendo grandes traficantes, Marcelo do Zóio Verde, Iterley, a BH, Thiago Tupete. Fomos recordistas aí no Centro-Oeste de apreensão de drogas. Fizemos um trabalho que foi revolucionário para o Brasil, reconhecido por grandes forças de segurança pública. Depois disso, nós fomos convocados aí para a Força Tarefa para investigar a morte de mulheres em Goiânia. E é um programa que depois nós vamos fazer, até tive o convite aqui, para a gente falar sobre esse caso específico, que dá um programa inteiro, que foi o caso do serial killer Thiago Henrique Gomes da Rocha, que matou aí quase 100 mulheres na capital, trazendo um transtorno muito grande. E eu tive a honra de Deus de compor essa força-tarefa aí há 10 anos, e nossa equipe teve um trabalho bem marcante nessa investigação, e lógico, o nosso nome ficou evidenciado aí, não só na Polícia Civil Goiana, mas em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos agora, recentemente, fomos convidados para dar uma palestra, né, vamos ser homenageados nos Estados Unidos. Enfim, e depois disso tudo, fui para a Delegacia do Consumidor, na DECOM, onde nós combatemos ali várias situações, chip na bomba de combustível, estelionatários, falsificadores de bebidas, enfim, fizemos um trabalho em proteção do consumidor, uma notoriedade também, supervisor da Polícia Civil. Em 2016, meu pai, Valdir do Prado, fala: meu filho, o seu avô foi prefeito, você tem a veia política. Eu falei: pai, eu não quero mexer com política. E havia um movimento de transição, Silvestre, da política, muita corrupção, confusão naquela época. Novos nomes surgiram, né, para que ingressar na política, fazer uma oxigenação da vida pública. E assim fui convidado pelos delegados de polícia, né, para representar a segurança pública. Meu nome já surgia, inclusive naquela época o Íris era candidato nas pesquisas para prefeito de Goiânia, meu nome surgia bem colocado. Inclusive fui convidado na época para ser vice do Íris Rezende.
Mas enfim, a pedido do meu pai, eu lancei meu nome para vereador. Sem dinheiro, falei, pai, provavelmente eu não ganho. Mas eu tive a surpresa de ser um dos mais votados, quase 5 mil votos. Na época eu gastei 15 mil reais, que uma campanha de vereador de capital chega a ser... Né, as pessoas não iam acreditar, mas assim foi, em cima de um carro de som. Em 2 anos de vereador, fui eleito o melhor vereador de Goiânia pelo Clube de Repórteres Políticos, onde nós fizemos um trabalho ali de independência na Câmara Municipal, com outros vereadores. Foi uma Câmara marcada, fizemos ali a CPI das obras paradas, das ambulâncias, a máfia das UTIs, fizemos a CPI da SMT, derrubamos o IPTU do Puxadinho, aqueles drones que faziam a captação ali de imagens para aumentar o IPTU das pessoas, e fomos eleitos o melhor vereador de Goiânia 2 anos seguidos. E aí, 2018, o meu pai vai fazer uma cirurgia, Valdir Prado, uma cirurgia até então simples, mas o meu pai, antes de ir para a UTI, complicou pós-cirurgia e me chamou ali no neurológico e disse, meu filho, eu gostaria de fazer 3 pedidos para você caso eu não retorne da UTI. Falei, qual que é, pai? Eu queria que você, como filho mais velho, cuidasse da sua mãe, você cuidar dos seus irmãos e candidatar a deputado, que é o sonho do papai. O papai foi vereador muitos anos, o vovô foi prefeito, eu fui secretário de prefeitura e fui candidato a prefeito de Goiânia, tentei 2 vezes ser deputado e não consegui. E você é melhor do que eu. Você é carismático igual seu avô, você é competente e tem todos os requisitos. Mas você não é, cortando aí, não é sistemático igual seu avô, não. Não, mais tranquilo. Meu avô era mais fechadão. E aí meu pai me faz esse pedido. Eu falei, pai, o senhor vai voltar, o senhor tá bem e tal. E aí, a hora que o senhor voltar, a gente conversa sobre isso, porque a minha vontade era voltar para a polícia, realmente, depois da conclusão do mandato de vereador, 16 até 20. No outro dia, meu pai faleceu. Foi o último pedido do meu pai em vida para que eu candidatasse. Fui para uma campanha em cima de um carro de som, sem recurso financeiro, muito difícil para atender uma vontade, um pedido do meu pai. Lógico que meu nome surgia como um destaque aí da nova geração de políticos, mas fui para a candidatura com uma estrutura muito complexa, muito complicada naquele ano de 2018. Meu pai morre em fevereiro, e aí só para completar aqui, que eu acho que nós, na vida, nós temos que seguir os nossos intuitos, as nossas vontades, mas sempre colocar na presença de Deus as nossas habilidades e principalmente colocar na presença de Deus aquilo que a gente tem vontade de fazer. Porque se for da vontade e encaixar com a tua vontade, as coisas se direcionam. Caso contrário, se isso não for, Deus te afasta. Então assim eu fiz, né? Uma campanha para deputado, pessoas gastam milhões de reais. Eu não tinha ali, eu tinha 60 mil reais de um consignado que eu fiz para candidatar, Silvestre. Então, minha mãe ligou um dia para mim, meu pai morre em janeiro, a minha mãe me liga no mês de agosto, mais ou menos, e fala, meu filho, eu queria pedir para você um tanque de combustível, porque eu estou fazendo campanha para você, estou saindo com a sua mãe, com a sua tia para fazer campanha, e eu estou com vergonha, que ela está pondo combustível dela. Falei, mãe, eu não tenho dinheiro para botar combustível. Ela falou, meu filho, você não tem dinheiro para botar combustível para sua mãe? Como é que você vai ganhar a eleição? Eu falei, mãe, não sei. Ela falou assim, desiste. Com a cara e a coragem. Desiste. Falei, mãe, então tudo bem, vou desistir. E assim fiz, Silvestre, pedi um documento desistindo da candidatura, e eu falo esse episódio para mostrar para as pessoas como é que surge novos desafios na nossa vida, né? E eu desisti da candidatura naquele ano, 2018, fiz um documento, era um domingo, minha mãe, só eu e minha mãe sabíamos, e eu fui naquele domingo à noite tomar um lanche aqui na cidade, parei o meu veículo no estacionamento, saí na calçada, tava chovendo, eu tava com um assessor meu, e aí um carro parou, 4 mulheres desceram, uma veio na minha direção e falou assim, tudo bem? Eu falei, pois não, eu queria dar um recado de Deus para você. Eu assustei com aquilo, né? Até porque a gente geralmente, nós delegados, somos meio sempre desconfiados de situações, e ela falou assim, falei, a senhora me conhece? Eu sou de Roraima, não sou daqui. Estou aqui dando uma palavra na igreja, sou missionária na África, moro em Roraima, primeira vez em Goiânia, mas Deus pediu para eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pois não, minha senhora, você pensa em desistir de um projeto? Eu falei, eu tenho vários projetos, eu vou desistir amanhã a pedido da minha mãe. Esse projeto mesmo que eu estou falando para você, você disputa uma de 41 cadeiras. Eu falei assim, senhora, eu já assustei. Eu falei, caramba, nós somos 41 deputados. E ela falou assim, a sua cadeira está reservada por Deus.
eu estou te vendo de terno e gravata brilhando em uma das cadeiras. Tira a sua aflição do coração, a sua inquietude, a sua ansiedade, toca o barco, que tudo vai se prover na hora certa. Resumindo, as coisas apareceram, né, facilitou, mesmo sem recurso, mas tive ali uma votação de quase 21 mil votos, o mais votado naquela eleição da chapa e eleito deputado. E aí, acredito eu que fiz um bom mandato, né, 4 anos, fui eleito também destaque como deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança Pública, um mandato independente, causa animal, defendendo os servidores, defendendo a probidade, defendendo o agro, lutando contra as coisas que acho errada no governo, sempre com muita sensatez e também com forma técnica. E eu acho que as pessoas acompanham meu trabalho. Eu tenho um público fiel, eu tenho um eleitorado fiel, desde as mulheres que eu defendo como delegado até a pessoa que gosta do animal, que eu sou um defensor, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais, dentro do servidor público, consumidor, enfim. E eu acho que isso está dando certo. Tanto é que eu saí de 20 para 34. Tem uma grande demanda lá para você. Causa animal, que nós vamos fazer as castrações lá em Araguaiana. E aí saí de 20 mil votos, ô Silvestre, para 34 mil votos, acredito eu que está dando certo. Enquanto Deus quiser e o povo me colocar lá, mesmo sem dinheiro, vou tentar ser um deputado de destaque do estado de Goiás. Bom, eu vou pegar uma carona no que você disse aí, nesse breve resumo aí desse currículo seu que é extenso, mas eu vou entrar propriamente na política, você como parlamentar. Você é um deputado de oposição, tem uma oposição propositiva e pontual. Sim. Ser oposição, vamos ser extremamente realistas, né? O governo Caiado não tem oposição em Goiás consistente. Tem 3 ou 4 deputados que fazem a oposição federal e vocês estadual. Mas como é que é viver, digamos assim, na chuva como oposicionista? Olha só, primeiro queria dizer que na vida pública nós temos que ter coerência. Ruins são parlamentares que de um dia está de um lado, do outro dia está do outro e muda de lado de acordo com a mudança do vento. A população não quer isso, a pessoa quer coerência. Talvez esse seja o motivo do sucesso do nosso mandato e dessa expressão política que hoje o nosso nome sai até nas pesquisas para Senado Federal aqui em Goiás. O que eu quero dizer com isso, Silvestre? Que eu era da base do governador Ronaldo Caiado, né? Até porque não tinha motivo, razão para que eu não fosse, até porque era o meu primeiro mandato de deputado. Eu acreditava naquele projeto, só que eu tenho coerência e eu tenho gratidão pelas pessoas e pelas instituições que me colocaram e me deram destaque, dentre elas os servidores públicos. Eu sou um delegado de polícia de classe especial no estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, na época de 2018, fez uma reforma da Previdência, que cobrava ali 14% de salário de aposentados e pensionistas, tirava a integralidade e a paridade de servidores, prejudicava de uma forma e ampliava a reforma que estava sendo feita a nível federal. E eu estive no palácio, falei, governador, eu tenho coerência naquilo que eu faço. Quando eu vim para a base do senhor, eu disse para o senhor que eu não poderia votar contra servidores públicos, contra o agro, contra os meus princípios cristãos, contra bandeiras que eu defendo, porque senão não tinha razão de eu ser deputado. Melhor que eu continue como delegado. E ele me deu carta branca para que eu votasse. Você quer dizer que você não é um político de profissão. Você tem uma profissão e está político. Sim. Apesar de vários deputados ali, e eu acho ruim, alguns deputados não, políticos às vezes fazem a política como profissão, e às vezes o dom de ser político não exige de vocês ter a profissão política. Mas enfim, eu digo, Silvestre, que eu tive a palavra do governador para que eu votasse com a categoria. E no outro dia eu fui expulso pelos jornais. Eu esperei 6 meses até a boa vontade do governador de ligar para mim e falar, Eduardo, eu errei. Ou você foi expulso da base por pressão dos deputados. Não precisava de cargo, até porque eu não vivo de cargo. E até porque eu ganhei uma eleição praticamente sozinho, então não tinha nem pessoas para indicar. Mas enfim, fui expulso. Eu e alguns outros parlamentares. Alguns negociaram com o governo, retornaram para a base, outros eram do lado do Marconi, foram para o lado do Caiado. Enfim, cada um com seus princípios e com as suas necessidades, eu respeito. Mas nunca tive contato com o governador e a única
propositura que tiveram foi alguns interlocutores me oferecendo cargos para que eu votasse para o governo. Falei assim, primeiro que eu não preciso de cargo, eu não preciso de qualquer tipo de afago, eu preciso de sinceridade. Então, pede o governador, não precisa de interlocutor, me ligar para explicar o que aconteceu. Não foi feito, eu fiquei na Assembleia, mesmo sendo base ou oposição, eu sempre votei com as mesmas convicções. Tanto é que, com a mesma pressão do governo, que deputados recuaram na votação contra professores, contra aposentados, contra servidores públicos, eu mantive a minha coerência. Ou seja, mesmo da base, sabia que eu não contrariaria os meus princípios. E assim foi feito. E aí eu fui expulso da base. E aí eu me tornei oposição por conta dessa situação. E aí, lógico que o governo é um governo que a gente mostra a realidade, tem problemas gravíssimos na saúde, problemas aí na questão de gestão de obras públicas, questão de recursos do Fundeinfra, questões aí que são caóticas no Estado e que, ao meu ver, o governo deixa a desejar. Nós somos minoria lá, infelizmente, muitos dependem de cargos, dependem de melhorias para os municípios, não podem falar o que a gente fala, e muitos deputados da base, quando eu saio da tribuna, batem palma para mim, lógico que não de forma explícita, e me parabenizam quando não fala que eu estou sempre 100% com a razão. É uma maneira de fazer política de independência, Silvestre, que eu acho que a população precisa também. E o governador me respeita, porque ele sabe que eu não preciso de ficar negociando. Às vezes ele sabe dos princípios, e ele foi oposição, ele foi independente como senador, né? E assim, se tornou um gestor que tem uma característica de coronel, né? de absolutismo, do Estado sou eu. Mas, enfim, cada um com a sua maneira de trabalhar. Eu estou em outro grupo do senador Wilder Moraes, que você sabe, sou o líder do PL na Assembleia. Mas vamos continuar tocando o barco, né? Vou para mais uma reeleição, mesmo sem dinheiro, mesmo sem estrutura, mesmo perseguido, mesmo cortando as minhas emendas parlamentares. Isso é uma matéria no jornal de grande circulação esse dia, que é o Eduardo Prado, que menos foi receber a emenda, que menos pagou. Mas, enfim, a população sabe do meu trabalho. Então, minha pergunta é o seguinte: isso tem um custo. Bom, esse é seu custo como um parlamentar de oposição. Mas digamos assim, essa secura que o governo trata você como deputado de oposição também estende até os prefeitos que apoiam você? Com certeza, tem dificuldades. E mesmo os prefeitos do nosso partido, até falei isso com o senador, alguns que inclusive deram a palavra para mim, que eu ajudei na eleição, sofrem pressão e depois acaba para ter alguma benesse no governo, se alinhando com deputados da base do governo. É um preço muito caro, né? É um preço muito caro. Não é fácil, né, ser independente ou deputado que não está sobre a batuta do governo, e principalmente de uma pessoa que tem o perfil do governador Caiado, que é centralizador, né? Uma pessoa que tem ali uma maneira de gerir muito de austeridade, né? E mais do que diz, eu sempre falo, rapaz, eu tenho profissão, eu sou delegado de polícia. Como alguns, quando perdem a eleição, entram em desespero. Eu não tenho o que fazer. A minha profissão é ser político. É meu ganha-pão. Não, eu sou delegado de polícia, concursado, estudei mais de 8, 10 horas por dia para passar no concurso. Concorri aí com mais de 10 mil pessoas para 100 vagas, 100 concorrentes por vaga. Estudei muito, muito, muito. Né? Passei em vários concursos e me assumi delegado. Então eu tenho profissão definida. Se um dia a população achar que eu não devo mais ser representante deles, eu perco a eleição e volto a ser delegado de polícia, né? Mas enquanto lá está, não vou deixar de ter as minhas convicções por nada. Posso ficar sem cargo, posso ser perseguido, minha família sofrer as consequências disso, posso ter dificuldade para ajudar os prefeitos, mas eu tenho certeza que temos pessoas que enxergam o meu trabalho, o meu mandato, seja nas ações de defesa do servidor, defesa da segurança e várias. Inclusive a segurança pública, quando o Caiado ganhou a eleição, ele foi pedir opinião minha.
pediu para o que o senhor acha da segurança, quais são as suas ideias, e muita coisa que se faz no governo, inclusive não foram ideias da minha pessoa. Então, enfim, eu continuo ali, ô Silvestre, as consequências são grandes, tenho dificuldade de ter esses prefeitos comigo e até vereadores, até porque muitos precisam de emenda, precisa disso, precisa de cargo, precisa daquilo, mas tem muitos vereadores também que apoiam por ideologia, por respeito, por achar, por ter credibilidade, por acreditar no meu mandato. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu tenho uma base forte, acredito eu que alguns prefeitos também estão comigo, mas eu observo que o meu mandato de deputado, esse mandato, ele se tornou mais robusto em termos de projeção, e você mesmo acompanha as pesquisas, do que o início da minha carreira. Meu nome se consolida aos poucos. Bom, nós estamos vivendo um cenário muito complicado no país. Temos aí uma polarização acirrada, e de um lado tem o STF, do outro tem o lulopetismo, a esquerda, que de uma certa forma ela é muito mais orgânica que a direita. A direita está sinalizando aí uma divisão, porque tem vários pré-candidatos, tem aí o próprio governador Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, o Ratinho, o Eduardo Leite, que se posiciona aí, parece que vai e não vai, e tem essa incógnita aí em relação ao Tarcísio. Na sua visão, pela sua experiência de parlamentar e das interlocuções que você tem, sim, não só no cenário regional, mas também nacional, sim, que você é muito ativo, a gente, como jornalista, eu acompanho muito a sua trajetória profissional, você está sempre interagindo com as grandes lideranças. sim. Como é que você, na sua avaliação, você percebe o cenário para a eleição de 2026 para presidente da República? Olha só, eu acredito que nós temos essa polarização. Acima de tudo, nós temos que ter respeito, né? Eu sou um deputado de direita, não sou extremista, tenho os meus princípios e defendo, né, mesmo combatendo a esquerda, mas respeito o ponto de vista. A dialética sempre é importante, o respeito mais ainda. Né? Eu, por exemplo, Adriana Costa é uma pessoa que eu respeito, delegado de polícia, discordo dos princípios do PT, muitas situações, mas respeito. Então nós temos que ter respeito. As pessoas querem uma direita, lógico, mas uma direita que também respeita os princípios e também tem mostre ali um equilíbrio. Essa questão da polarização com violência não faz parte do meu perfil. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que eu quero dizer? O Supremo Tribunal Federal, ele extrapolou e muito o ativismo judicial que está sendo feito, interferência no legislativo, né? A questão, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que é algo que as pessoas falam, é um absurdo o que esse cidadão faz. Eu até fico triste, porque na cátedra da Universidade Federal de Goiás, eu como estudante de Direito na UFG, e também dei aulas, e tem muitos alunos aí que estão me vendo aí nos cursinhos preparatórios de concurso e tudo, eu digo para você que eu estudei, inclusive, nos livros de Alexandre de Moraes, Direito Constitucional. Parece que ele rasgou os livros. Por que eu digo isso para você? A pessoa pode gostar de Bolsonaro ou não. A pessoa pode odiar Bolsonaro ou não. A pessoa pode odiar, ser uma pessoa da esquerda e odiar a direita, enfim. Mas nós temos regras constitucionais no nosso Brasil que estão sendo violadas. O que eu quero dizer com isso? É um inconcebível, dentro do princípio processual penal brasileiro, sistema acusatório, que uma pessoa, ela investiga, ela denuncia e ela julga. Ela faz o papel de investigador, de delegado de polícia, que vos fala, papel de Ministério Público e papel de juiz. E detalhe, inclusive pessoas que não têm foro privilegiado, que são cidadãos comuns. O mais grave de tudo isso que é passar por cima da ampla defesa e do contraditório, e principalmente do devido processo legal. Prazos, quando eu estava na DENARC, o Silvestre, não raras vezes, nós pegamos indivíduo com 1 ou 2 toneladas, com metralhadora, que às vezes por lapso processual do judiciário, alguma situação nesse sentido, que a pessoa era colocada em liberdade por excesso de prazo. Não é uma vez, não. Eu te passo um relatório das investigações que eu presidi, que indivíduos de alta periculosidade, inclusive na cadeia de um desses, eu quebrei meu joelho, eu tenho 6 parafusos no meu joelho esquerdo, uma placa, fiz enxerto ósseo numa operação, e o indivíduo saiu por excesso de prazo, e no prazo de 5 meses o indivíduo tinha 7 homicídios.
Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, que pessoas perigosas, às vezes por lapsos do poder relapsos do poder judiciário, algum problema técnico, foram colocados em liberdade. Agora, nessa questão aí toda do Brasil vive hoje, pessoas que às vezes ficam presas e sem, inclusive, ter inquérito, investigação e excesso de prazo. O advogado não tem direito nem de visitá-los. Sabe assim, nós estamos atropelando as situações. A questão do Bolsonaro é totalmente absurdo. Um indivíduo, por situações de entrevista, por suposições, é o que o Marco Aurélio falou, o ministro Marco Aurélio, que é uma pessoa, o Aires Brito, são ministros que conhecem juridicamente. Parece que ali você vê ministros que nós criticando o extremista, se tornaram extremistas. Parece que eles colocaram a direita como inimigo, o Bolsonaro. Então, assim, ele tem que vai julgado, ok, tem que fazer. Então, julgue dentro das provas cabíveis, dentro do direito. Agora, assim, aí você proíbe entrevistas, você coloca a tornozeleira ao extremo, a pessoa já tirou o passaporte, ou seja, a pessoa não pode fugir, não tem passaporte, tem as fronteiras, bota para ver. A questão de tornozeleira para humilhar, proíbe as pessoas de fazer isso, condena com penas exacerbadas, questão de golpe, ou seja, não dá o direito de apresentar provas. São situações que isso fragiliza a democracia brasileira. Isso não é bom para a democracia brasileira. E eu acredito eu, que vai ter uma grande dificuldade do Bolsonaro reverter a situação, por tudo que a gente está observando. E a minha visão como parlamentar é que a única pessoa capaz, politicamente, com musculatura para derrotar o Lula chama-se Tarcísio. Eu estive com alguns secretários dele recentemente e me afirmaram que ele será pré-candidato, será candidato a presidente da República. O governador Ronaldo Caiado não passa de 3%. Até porque a maneira do governador Ronaldo Caiado... Você apoia o Ronaldo Caiado? Não apoio, sabe por quê? Por causa de coerência. Por que eu digo para você? O governador Ronaldo Caiado, ele, ao mesmo tempo que ele criticava o Bolsonaro, ele vira amigo de acordo com circunstâncias. Ele vai lá em Brasília, na época dos movimentos lá, ligou pro Bolsonaro para pedir para ir lá. Ele persegue os deputados da base do partido do PL aqui no estado de Goiás, entra com ação eleitoral junta com a esquerda, PT, outros partidos, MDB, para entrar com ação eleitoral totalmente estapafúrdia, sem fundamentação jurídica, contra os 3 deputados do PL aqui, nos persegue, retira as emendas extras nossas, enfim, tenta prejudicar o partido que é da direita. Isso aí ser mas é oposição, mas ele que buscou ser oposição ao nosso partido. Não fomos nós que fomos oposição, ele que não cumpriu a palavra conosco e expulsou nós de forma incoerente. Então o que eu digo para você? Aí ele vai lá e taxa o agro. E o agro é que movimenta o país, e o agro tem essa questão de direito. Inclusive eu critico aqui Você é contra essa taxa do agro aí, ó, o fundo de financiamento? Fundo é infra? O fundo não só sou contra, como votei contra e fui um dos grandes articuladores. Não tive apoio do agro. Não recebi estrutura do agro, recurso financeiro, que às vezes financiam outros parlamentares, mas mantive a minha coerência pelos meus princípios. E fui uma das vozes ativas ali, na época o Luiz Sauer sabe disso, inclusive depois da minha intervenção lá, pedindo para retirar o projeto de pauta, houve invasão de plenário ali, o pessoal ficou revoltado, porque eu mostrei a coerência e a incoerência do governo. Primeiro que nós temos que ter, se você dá a palavra para algo, ou se você promete algo cumprir, você tem que cumprir. Qual que é a representatividade do governador? O agro. Por que eu fui expulso da base? Porque eu mantive coerência com os servidores. Era fácil eu negociar com o governo, mas mentir para aposentados, para pensionistas, cobrar 15% e aceitar esse tipo de situação. Mantive minha coerência. O governador não manteve a coerência dele. Ele cobrou 15%, ele cobrou da taxa do agro e tinha dado a palavra que nunca faria isso. Agora, como é que ele dá? E aí o agro, ele vive um momento difícil no Brasil. Questão de financiamento, o governo federal não apoia, a questão das commodities, a questão de estruturação de grãos, financiamento nos bancos, a questão de preparo, ou seja, vive uma dificuldade. Eu converso, não acha que são todos milionários, não. E outra coisa, quem paga no final das contas é o cidadão, E aí o governador me taxa o agro. Não satisfeitos, juntam dinheiro, quase, salvo engano, com juros, deve ampliar 5 bilhões, e aí me mandam um projeto para a Assembleia
para pegar todo o dinheiro do Fundo Infra, porque não conseguem fazer obras no estado de Goiás, infelizmente travados, não fazem obras no estado de Goiás, vive de marketing político, de obras do passado, e aí eles vão lá, me pegam os 5 bilhões de reais que estão ali, muda uma legislação, pega uma entidade, cria uma entidade vinculada aí a entidade que supostamente do agro, mas são de amigos do governador, bota para gerir sem licitação, já tem as empresas escolhidas a dedo, rasgando a legislação brasileira, que é de 2021, que é recente. O governador, com a desculpa que isso aí é burocrático para São Paulo, para o Tarcísio, para o Rio de Janeiro, para Minas, para o Zema, para o Ratinho e o Paraná, para todos. É a legislação, e legislação pode ser trava ou não, mas tem que ser cumprida. Então, que o governador, que foi o que eu falei na tribuna, o governador então se torne senador de volta, ou faça uma reunião com os 17 deputados federais dele e faça uma inovação legislativa, mas não, escolha, e detalhe, a pessoa que vai gerir esse fundo, que é um tal de Hollenberg, acho que de Alexandria, inclusive eu sou o mais votado de Alexandria, o deputado mais votado, ele é candidato a deputado e ele que vai gerir, ou seja, é muito estranho. E quando eu falei isso, os deputados da base me aplaudiram. Não vou falar nome para não gerar desconforto, mas me aplaudiram. Você está certinho, doutor Eduardo. Você está 100% com a razão. Não foi um só, não. Mais de 15. Você está corretíssimo. Não vão ter coragem de falar. Por quê? Porque senão o governador vai, lógico, para cima. Mas salário que tem razão. Então, assim, é um absurdo que acontece. Governador, outra coisa, nesse momento agora de taxação do Trump, questão do Trump aí, que o governador fez um discurso aí todo para ajudar, o governador Caiado fez uma reunião com o setor produtivo, comércio, blá. O que tinha que ser feito? O que está dentro do alcance do governo de Goiás. Nós tivemos um aumento de 17% para 19% do ICMS, afetando o setor produtivo, a circulação de dinheiro do comércio, afetando, lógico, o poder de compra das pessoas. 17% para 19%, que na verdade, você faz a conta, dá mais de 11% no final de arrecadação. Quando você muda 17% para 19%, a arrecadação do Estado, na verdade, aumenta em 11%, que afeta os preços. Não é 2% igual. Você pode fazer as contas, e isso... O que gera esse grande problema? Afeta o consumo final. Afetando o consumo final e você ainda cobra 15% de aposentado e pensionista, aumenta o ICMS do estado de Goiás, inclusive dos combustíveis. Aí me fala que vai pegar o dinheiro do Fundo Infra, que é também um absurdo em relação ao agro. E aí ele quer cobrar do dinheiro que ele está tirando de forma ilegal, devolver isso para os empresários, para o agro, para os empresários, e ainda cobrando juro. Não, governador. O senhor tinha que devolver e parar de cobrar, cortar a cobrança de 15%, reduzir a carga tributária do estado de Goiás e parar de cobrar o Fundo Infra. E o dinheiro que arrecadou, pegar e devolver para o agro sem juro, fazer uma distribuição igualitária nos termos e de acordo com o que foi arrecadado em cada região. Para o quê? Para impulsionar a economia desses locais. Isso tinha que ser feito. Ah, não, agora vai burocracia, vai ter que fazer empréstimo com juro. Não. É a mesma coisa que o Lula faz lá em Brasília. Pega o dinheiro do FGTS dos pobres, saqueia e depois quer devolver com juros nos bancos. Então, assim, a gente tem que ter, Silvestre, coerência naquilo que faz. Então, é por isso que o governador não sai dos 3%. Não sai dos 3%. E não vai sair dos 3%. O único nome para derrotar o Lula chama-se Tarcísio. Né? Se o presidente Bolsonaro conseguir reverter a situação dele, o ex-presidente Bolsonaro, aí sim tem toda a situação para ganhar do Lula, né? todo o cacife. Agora, se essa situação não se reverter, né? e aí, ao meu ver, Tarcísio, o governador Caiado não passa de 3%. Saiu do meia ponte, ali as pessoas, infelizmente, não conhecem o governador. E se conhecer, não votam nele. Até porque a saúde está um caos em Goiás. Um caos. Eu tenho aqui no meu telefone, que eu te mostro aqui, ó, nesse momento aqui, 30 pessoas pedindo UTI. Eu tenho que mobilizar o meu gabinete 24 horas juridicamente para conseguir eliminar, impetrar mandado de segurança, ligar para secretário, porque é só... Eu peço aí a equipe do Hoje, faça uma visita nos hospitais, vê o caos que é, e é um governador que prometeu, todo respeito, prometeu como médico, resolver o problema da saúde. Servidores públicos, conversa com o policial civil, Silvestre. Vai em qualquer delegacia. Prometeu aí a estruturação das carreiras, a reestruturação da Polícia Civil, Polícia Militar. Ontem eu tive com um coronel, que eu não vou falar o nome, mas aí da base do governo, falou, doutor,
vivemos de marketing. Entendeu? Bom, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, mas uma última pergunta. Como é que você está vendo aí a gestão de Sandro Mabel? Tem que lembrar, eu estou fazendo a pergunta, Sim. porque você foi vereador Sim. goianiense, você é goianiense, tem como base também Goiânia. Como é que você está vendo a gestão do Mabel nesses 6 meses para 7 meses? Tem tido muitas críticas, tem cometido mais erros do que acerto. Mas na sua avaliação... Olha só, o que eu vejo no Mabel, pelo menos, é uma vontade de querer acertar. Como ele ele saiu de uma situação como um grande empresário, como um representante aí do empresariado goiano, passaram uma missão para ele que ele já tinha aposentado. Tanto assim que várias vezes ele me disse em eventos e não tinha pretensão de candidatar. Inclusive me convidou para ser vice dele em várias oportunidades, vice-prefeito. E eu falei, mas você quer voltar? Então teve aquela briga com o Caiado não tinha nome, reataram e ele candidatou. Então ele tem vontade de acertar, só que pegou uma prefeitura problemática. Uma prefeitura do prefeito Rogério Cruz com problemas e também que abriu muitas portas para os vereadores. E agora o Sandro Mabel ele está fazendo uma restrição em termos de apoio, de cargos para vereadores, e isso, lógico, que gera um atrito com a Câmara e ele vai ter que saber gerir a situação. Não é fácil, né? Uma situação caótica. Então, eu acredito que esses primeiros meses da gestão do Mabel ainda não foram satisfatórios, na minha opinião. Tá? De forma sincera. Estou, inclusive, tendo reuniões com ele, tentando ajudar. Mandei emendas que estão sendo executadas. Mandei, salvo engano, mais de 4 milhões de reais para a educação, que inclusive, estão sendo executadas nas escolas aqui do município. Voltei agora o trabalho social, que nós vamos fazer uma reunião. Estou tentando, como deputado mais votado de Goiânia do PL, como entre os 3 mais votados de mandato atual de Goiânia, quase 15 mil votos eu tive aqui na capital. Eu digo que eu tenho que cuidar também de Goiânia, assim como eu tive voto em todos os municípios. Então, o que eu digo? Vontade de acertar ele tem, mas não foi satisfatório ainda. Precisa de fazer uma gestão. E outra coisa, cobrar a responsabilidade do governador Caiado. O governador Caiado está com... Você pode as meninas aí, você pode me corrigir, mas ele está com mais de 15 bi em caixa, quase 20 bi. Bilhões? O Marconi investiu, quando foi governador, investiu muito em Goiânia. E o que não está sendo feito com o Caiado? Parece que o Caiado elegeu o Mabel e largou ele pro lado. Entendeu? Então, assim, pelo que eu entendi, foi isso. Então, assim, ele tem que cobrar a fatura. O senhor me deu a missão, beleza, eu preciso do senhor para me ajudar na gestão de Goiânia. Porque Goiânia vive de quê? Goiânia vive de IPTU. ITU e IPTU, a verdade é essa. A questão da produtividade, Aparecida e Anápolis engole Goiânia. Por quê? Porque o setor produtivo, as grandes empresas não estão na nossa capital. O ISS e outro, a gente infelizmente vive de IPTU, né, arrecadação. E tive lá esses tempos agora, o próprio prefeito falando que não tinha estrutura, não tinha recurso e tal. Então, assim, o governador Ronaldo Caiado tem a obrigação desses bilhões que ele está arrecadando, inclusive de forma ilegal, né? Aí de aumento de ICMS e tudo, ele com esse aumento do teto que foi aprovado na Assembleia aí, na alteração do RRF e a entrada no novo sistema, de ajudar o prefeito Mabel, porque sem dinheiro, Silvestre, não se gere, você sabe disso. E ele pode ter boa vontade que estou. Por isso que eu digo que ainda não é satisfatório. E não é satisfatória a gestão dele. A população ainda não viu ainda de forma concreta uma boa gestão, mas o que ele está com vontade de fazer. Você vê que ele tem gás, ele tem vontade, não tem preguiça, trabalha, mas precisa do apoio financeiro do governador. O governador tem que honrar aquilo que ele falou para o Mabel, que era ajudá-lo na administração. Sem dinheiro, prefeito não trabalha. 0 chance de trabalhar. É caos total. E, lógico, com o dinheiro tem que trabalhar de forma honesta, porque também, se tiver dinheiro e não trabalhar, e espero eu que o Mabel assim faça. Ok. Bom, chegamos aí ao final, 38 minutos de entrevista. Muito obrigado aí por esse bate-papo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade, que você acha que deveria ter sido abordado nesse bate-papo da gente? Não, Silvestre, acho que a gente falou de tudo. Só agradecer o carinho de você,
agradecer aí a minha equipe, né, que eu sem minha equipe não sou nada. Agradecer a minha equipe, agradecer a minha família, agradecer as pessoas que confiam no meu trabalho como deputado estadual. Dizer que continuarei na Assembleia Legislativa trabalhando de forma independente, né, seguindo os conselhos do meu avô e do meu pai que estão no céu e de pessoas como o Silvestre também, que são grandes jornalistas, que eu tenho a humildade, né, eu digo isso, humildade, porque muitos acham dono da razão. Quantas vezes eu ligo, às vezes, para pegar conselho com jornalistas, com pessoas que têm mais experiência do que eu. Mas, assim, a gente precisa de continuar o prumo, né? As pessoas, elas buscam pessoas que têm coerência naquilo que falam, né? Então, eu continuarei defendendo você, cidadão goiano, defendendo os meus princípios, defendendo ali as causas que eu defendo, servidores públicos, defendendo o agro, defendendo a causa animal, que eu sou aí castro animais no estado todo, porque eu gosto de animais e quem não gosta de animais não gosta de pessoas, defendendo as mulheres, né, desde como delegado de polícia, prisão de serial killer e tal, mas projetos de lei concretos, Lei Maria da Penha de minha autoria, a questão do rastreador, projetos importantes dentro da Assembleia de valorização das mulheres, defendendo também aí a probidade e fiscalizando, né, fiscalizando o governo. Matérias que são boas para a comunidade, para o Estado de Goiás, eu voto favorável com o governo. Não tem, e falo que voto. Mas aquilo que eu entendo que não é correto, eu, infelizmente, felizmente, na verdade, eu vou questionar. E talvez por isso que não dê certo, nunca deu ser base. Mas eu posso não ter cargos, eu posso não ter emendas, eu posso não ter prefeitos, eu posso não ter vereadores, mas eu tenho coerência. Além de tudo, tenho Deus que me guie. E tem também o respeito e o carinho do cidadão goiano. Se assim for, vou continuar sendo deputado. Mas assim, e se assim não for também, volto com orgulho de ser delegado de polícia. Mas parece que estão gostando de eu ser aí, deputado de estar na Assembleia. Muito obrigado. Peço a todos aí que nos acompanham aí para nos seguir aí nas redes sociais, no Instagram, delegado Eduardo Prado, na rede social, telefone 98108-3312, 98108-3312, que é o nosso gabinete virtual. Estamos lá à disposição. E agradecer ao Silvestre, parabenizar, Silvestre, pela sua coerência. Leio sempre o xadrez ali, né? Às 4 horas da manhã eu recebo, às 4h30 estou indo para a academia todos os dias, né? Onde eu faço ali uma luta para cuidar da saúde, porque senão a gente não cuida da saúde, né? São 40 quilos jogados fora para manter aí a saúde, porque sem saúde eu não consigo ajudar a população. E aí eu sempre estou lendo a sua coluna, né? E agradecer também o CEO aqui, o nosso diretor, Laerte, né? Alaes. Eu chamei de Alaerte, né? Mas eu quero dizer para você que é uma pessoa também que pelo bate-papo ali, eu conhecia ele de nome, né? Mas assim, é uma pessoa que tem muita coerência aí também. Então é de jornalistas independentes que a gente precisa. Tem blogs aí que eu faço questão nem de ver, porque eu acredito assim, a gente pode até ter estrutura, divulgação do Estado, da Assembleia, da Câmara, tudo. Mas a gente tem que ter coerência. E eu sei que os bons gestores, eles também, até para ter uma boa gestão, eles aceitam críticas. E é por isso que eu sou um fã aí do jornal Hoje e parabenizo um dos maiores e melhores jornalistas políticos do Brasil, que acaba de me entrevistar. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico lisonjeado, mas não tanto. A você que nos acompanha no Momento Político aqui do Grupo Hoje, muito obrigado por mais essa audiência, ter participado aqui conosco. Acabamos de conversar com o deputado estadual, delegado Eduardo Prado, essa figura aí que contou um pouco aí da sua trajetória política e também da sua coerência como parlamentar e representante da população que acredita na política como o bom caminho que serve a todos coletivamente. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, delegado Eduardo e deputado estadual. Obrigado, Deus abençoe.